Olá, pessoal, mais uma vez com vocês, professora Luma. Além do componente de língua portuguesa, estarei lecionando para vocês língua inglesa, tá bom? Welcome, para dizer sejam todos bem-vindos à nossa aula, que serão às sextas-feiras, né? As mesmas dicas que eu dei para vocês na aula de língua portuguesa, eu dou também nas aulas de língua inglesa, né? Seguir esse passo a passo aqui, essas dicas de planejamento, de estudo, tá bom, pessoal? Tenha em mãos caderno, caneta e lápis, né, para você fazer as suas devidas anotações nas videoaulas. Faremos hoje na aula uma diferenciação também entre interpretação e compreensão, só que agora no contexto da língua inglesa. Algumas questões vamos analisar da avaliação diagnóstica e passarei uma pequena atividade para vocês. O que é importante na língua estrangeira na hora de interpretar um texto? Vocês, que são oriundos do ensino fundamental, desde a sexta série, já estudam a língua inglesa e eu acredito que vocês, ao longo desse tempo, desenvolveram muitas técnicas de como interpretar um texto em língua estrangeira. Porque muitas vezes vocês sabem que não tem como a gente saber aquele monte de palavras que às vezes não faz sentido, porque a gente não está tão imerso na língua, mas a imagem, uma palavra que tem um significado parecido com o português ou até igual, a escrita às vezes também faz com que a gente acerte uma questão, que a gente compreenda um texto. E o que leva essa compreensão de um texto em língua estrangeira? São as chamadas marcas linguísticas. E o que são essas marcas linguísticas? São as pontuações utilizadas no texto, são as imagens que vêm em um texto, os números, as palavras em negritos, as expressões utilizadas em um texto por um personagem, ou às vezes até uma frasezinha que é um ponto de interrogação. Tudo isso determina, às vezes, a interpretação de uma compreensão de texto. E isso foi cobrado na avaliação diagnóstica para vocês, que a gente vai fazer, que a gente vai ver algumas questões daqui a pouco, tá bom, pessoal? Se você deseja, pode pausar esse vídeo neste exato momento nessa tela e fazer a anotação no teu caderno sobre essa questão de marcas linguísticas, tá bom? Quais são as técnicas de leituras que me levam à compreensão, à interpretação de um texto em língua estrangeira, no nosso caso aqui, a língua inglesa? Uma dessas formas, dessas técnicas de leitura são as palavras cognatas, né? Os cognatos. Por quê? São palavras parecidas com o português, né? Com a grafia muito parecida, como vocês podem ver que music, né? Olha, palavra muito conhecida do inglês, que significa música, e outras palavras que vocês podem estar vendo aqui, a televisão, a informação, o oceano, a promoção, que vejam que quando vocês comparam com a língua inglesa, é muito parecido. A pronúncia, a escrita dessa palavra. Então, pessoal, na hora de interpretar um texto, de compreender um texto em língua estrangeira, prestem atenção nas palavras cognatas. Por quê? Essas palavras te direcionam a compreender o texto. Muitas vezes pergunta qual é a temática, qual é o objetivo, do que está falando. E se você presta atenção nessas palavras, você consegue responder a questão, tá bom? Muito parecido com as marcas linguísticas que têm o mesmo sentido, as marcas tipográficas, só que aqui ele coloca de uma forma mais abrangente. O que é que me leva, muitas vezes, a compreender e interpretar uma questão em língua estrangeira? Prestar atenção nos números. Se você vê um número, esse número bem que 8%, em um texto em língua estrangeira, em língua inglesa no nosso caso, você vai saber que está falando de porcentagem. Um tipo especial de fonte, que é um negrito, a palavra, né, com a letra bem forte mesmo, o itálico, olha, a letrazinha um pouquinho deitado, o sublinhado, que é com esse traçozinho embaixo. Então, isso muitas vezes quer dizer alguma coisa no texto. Os símbolos, as letras maiúsculas, a divisão em parágrafos, a capitalização das letras. Então, pessoal, essas são as marcas tipográficas que me dizem muita coisa na hora de interpretar um texto em língua estrangeira. A gente vai já ver tudo isso em uma questão, tá bom? Olha aqui, pessoal, uma questão que caiu na prova de vocês, a questão de número 15. A questão de número 15, ela trouxe e pediu para vocês, analise a imagem abaixo para responder à questão. O que vocês veem nessa imagem?
Claro que uma mulher de salto, com a jaqueta, roupa branca, né, levantando o braço, o que isso quer dizer? Tem muitas palavras em inglês que você for procurar e ver se encontra algum cognato, talvez você não tenha, mas você vai partir para outras técnicas. Por isso que agora, nessa questão, uma das técnicas que podem fazer com que você compreenda essa questão é o chamado skimming. Por quê? É uma estratégia que consiste em lançar os olhos rapidamente sobre o texto, numa breve leitura para captar o assunto geral apenas se esse for o objetivo da leitura. E qual a pergunta? É o tema da capa de revista. Você utilizando essa técnica de leitura que tem esse nomezinho aqui, como vocês podem estar vendo na tela de vocês, consiste em lançar os olhos. Você apenas olhando essa imagem. Qual é o tema da capa dessa revista? Aí você vai analisar. Cozinhar aos domingos, você acha que tem a ver? Um almoço em família? Poderia ter uma família, poderia ter comida na capa, não tem. Mercado de trabalho? Pode ser, mercado de trabalho para as mulheres, tudo, mas espera ainda. Respeito às mulheres ou respeito aos idosos? Idosos não é, essa mulher ela não tem nada a ver com uma pessoa idosa. Então, ficaríamos entre respeito às mulheres ou mercado de trabalho. Mas, por conta da imagem, está uma mulher bem vestida, levantando, ela parece uma mulher o quê? Empoderada, né? Forte, que vai à luta por as causas, tal e tal. Então, usando essa técnica, você pode tá acertando essa questão, porque você apenas olhou as partes mais importantes do texto. Então, gente, é uma outra técnica que você pode estar utilizando para fazer a interpretação de texto em língua estrangeira. Aqui eu trago uma outra questão que já vai utilizar uma outra técnica. Se aqui perguntasse para vocês, usando essa técnica anterior, que é apenas lançar os olhos, você diria que está falando sobre o quê? Sobre Covid, porque o próprio nome já diz aqui no enunciado, Covid-19, uma sigla já conhecida no mundo todo. Mas a questão, ela não está pedindo isso de você, ela já vai estar pedindo algo mais específico da questão, que é uma outra técnica chamada de scanner, que consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica, que é uma informação específica. Lá é uma informação geral, o assunto geral. A gente viu que é sobre as mulheres, mas aqui é específico. Se fosse geral, era sobre o quê? Sobre Covid, mas aqui é específica. Então, utilizando essa técnica, quando diz assim, o texto menciona os cuidados para prevenir a contaminação por Covid-19. Desses cuidados se destacam. Você vai ver aqui ao longo desse texto que apenas olhando as imagens sem ler esse monte de nome que está em inglês que às vezes a gente não consegue. Então, mas você vai ver que é o quê? Lavar as mãos, não tocar a mão na face, manter o distanciamento de 1 metro, não tossir, né? Não utilizar as mãos para tossir, e sim o braço, né? A questão do telefone. Então, pessoal, veja que o texto ele está em língua inglesa, mas as imagens, as ações e também por ser uma temática muito conhecida, me leva à compreensão e interpretação do texto. Vamos analisar as questões. Se o texto está perguntando quais cuidados se destacam, tossir sem máscara numa área ventilada, será se uma propaganda dessa, ela vai dar uma dica dessa, tossir sem máscara numa área ventilada. E aí, pessoal? Lavar as mãos só quando estiverem sujas, bem aqui. E tudo que você já sabe sobre o Covid, você acha que está certo? Veja que numa questão dessa também, eu levo em consideração o meu conhecimento de mundo, não só o conhecimento que está explícito na sua frente. Lembra que que eu expliquei para vocês na aula de língua portuguesa a questão do explícito e do implícito? Aqui num texto desse, você está vendo que tem que lavar as mãos, mas o teu conhecimento de mundo sabe, porque você aprendeu na televisão, lendo, que com a Covid-19 a gente tem que lavar as mãos de vez em quando, não somente quando ela está suja. Sair de casa sempre que quiser e precisar, a Covid ensinou isso para a gente? Não.
Não tocar a face, nariz, a boca e os olhos, analisando toda essa sequência de imagens aqui, todos os seus conhecimentos de mundo. Não tocar a face, o nariz, a boca e os olhos. Essa é a resposta correta. A letra E, manter o meio metro de distância para outras pessoas. Você aprendeu aí na televisão, em outras fontes, que é a partir de 1 metro de distância entre uma pessoa e outra. E a própria imagem aqui tem um e tem um M. Lembra que eu ensinei para vocês agora há pouco as marcas tipográficas? Os números também querem dizer muita coisa em uma questão em língua estrangeira. Então, pessoal, são esses tipos de assunto que a gente vai estudar ao longo das nossas aulas de língua inglesa, para que em muitas questões a gente possa estar acertando elas usando essas técnicas de leituras, os cognatos, o scanner, o skinner, tá bom? E para finalizar a nossa aula, que tem apenas um slide, outra dica que a gente deixa é o quê? Ler o título e o subtítulo de uma questão, ler as perguntas e as possíveis respostas primeiro, observar atentamente a imagem, veja que numa questão desta eu precisei muito de analisar as imagens, ver qual é a fonte do texto, de onde que esse texto vem, veja aqui que ele foi tirado o quê? De um site da internet, pessoal, olha. E ver também, identificar o tipo de texto, se é um artigo, se é um poema, se é um anúncio. Isso aqui é o quê, pessoal? Uma propaganda, né? Uma questão que está querendo lançar uma mensagem para as pessoas de reflexão. Então, eu preciso saber que tipo de texto é, porque dependendo do texto, qual é o objetivo que ele quer me passar, qual é o objetivo desse texto. E lembre-se, como eu já falei, a resposta de algo nem sempre está explícito na tela. E para a gente finalizar nossa videoaula de hoje, pessoal, eu deixo aqui uma questão que vocês terão que... Essa questão ela foi cobrada na avaliação diagnóstica de vocês, vejam a imagenzinha, o enunciado da questão, a pergunta e as alternativas, e vocês vão me dizer qual é a técnica de leitura utilizada para responder à questão abaixo. Lembra que a gente estudou essas três aqui, ó, os cognatos, o esquema e o scanner, tá bom? Vocês vão observar direitinho essas três técnicas e vão me dizer, você pode utilizar as três sem nenhum problema. Você vai me justificar qual dessas técnicas de leitura você utilizou, quais utilizou para responder essa questão. Porque essa questão, ela vai ter como alternativa correta a letra A. Tá bom, pessoal? Então, respondam essa questão com muita atenção para que a gente possa tá vendo qual a alternativa correta, qual a técnica que você utilizou para responder a questão. Até mais, pessoal!